Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, dos quais estáis selados para o grande dia da redenção. Eu quero com este versículo desejar que a paz de Deus, que o amor de Deus, que a graça inefável e merecida da parte de Deus para as nossas vidas repouse sobre você e a sua família e mantenha sempre o Espírito Santo que habita em você feliz, para que ele continue lhe guardando, lhe direcionando, lhe orientando, lhe protegendo e guiando em toda a verdade. Eu desejo que a paz do Senhor seja convosco, meu irmão, minha irmã. Mais um vídeo, mais um tema para a nossa meditação em elevo espiritual. E para que Deus continue acrescentando o seu e o meu e o nosso conhecimento. Tá ok? A nossa temática de hoje é uma temática também muito esperada por alguns irmãos que gostam de examinar as Escrituras e estão querendo cada dia mais conhecer a Deus. Isso é importante. Aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo querem continuar conhecendo a Deus. E estamos aqui para ajudarmos uns aos outros a conhecermos e continuarmos a conhecer. A nossa temática é: a grande tribulação nunca mais haverá. Ainda hoje o mundo evangélico está esperando. Lamentamos muito isso, mas eu vou repetir: a grande tribulação nunca mais haverá. E lamentavelmente, ainda hoje o mundo evangélico está esperando. É verdade. Existem 3 linhas de pensamento, de raciocínio teológico, escatológico, que fala sobre a volta de Jesus, que é o pós-tribulacionista, o mid-tribulacionista e o pré-tribulacionista, que fala acerca da volta de Jesus, assegurando de que a grande tribulação vai acontecer no período antes da volta de Jesus. Outros vão dizer que a grande tribulação vai acontecer depois que Jesus arrebatar a igreja. E outros dizem que a igreja vai subir no meio entre a tribulação e o pós diz que somente depois da grande tribulação é que a igreja subirá. Lamento muito e acredito que os irmãos e amigos e estudiosos não estão examinando as Escrituras dentro de um contexto escatológico consumado, porque a Bíblia em si, por si só, interpreta a Bíblia. Mas vale salientar que é necessário lermos o texto e também o contexto, a fim de que possamos comprovar o texto de forma clara, objetiva e no seu genuíno raciocínio e interpretação, tá certo? Então vale salientar que, infelizmente, a grande tribulação nem vai acontecer para a igreja antes, no meio, nem depois, porque já aconteceu. É verdade, a grande tribulação, ela já aconteceu, e eu quero convidar você a preparar sua Bíblia, porque estaremos lendo muitos versículos aqui para mostrar para você, nesses poucos minutos, de 15 a 16 minutos, de que a grande tribulação já aconteceu, tá ok? Então prepare sua Bíblia, prepare seu coração, abra seu entendimento e vamos começar a meditar na palavra de Deus. A grande tribulação foi um período de dor e sofrimento para o povo de Israel. Um período de grande aflição para os judeus. Acredite, foi um momento, conforme o próprio Jesus disse, que jamais acontecerá, porque foi um momento lastimável para o povo de Israel. Acontecimento como nunca visto e que jamais se repetirá, diz o Senhor Jesus Cristo, tá ok? Então já quero convidar você a meditar na palavra de Deus no livro de Mateus, que é o texto que nós iremos tomar como base para iniciarmos esse comentário e darmos a você esse conteúdo necessário para seu elevo espiritual. Mateus 24, do versículo 15 ao versículo 21. Por favor, medite aí conosco lendo esse texto, porque é de suma importância. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda.
Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Pois observe aqui, a grande tribulação foi um período que culminou no cumprimento de diversas profecias de juízo contra Israel. Perceba que o texto é bem claro quando diz que aconteceria e que ai das grávidas e que esse fato não ocorresse no sábado, justamente no sábado, porque o sábado era o dia do Senhor, era o dia judaico em que eles preservavam esse mandamento da lei e não podiam trabalhar, não podiam carregar nada, não podiam fazer nada senão estarem ali em reverência ao cumprimento da lei. Então a profecia diz que não aconteça no sábado. Vale salientar e observar que esse texto já deixa claro para nós que não é um acontecimento para nosso século, século 21, não, mas sim para aquele primeiro século, tá ok? Então, dentro do contexto bíblico e dentro da palavra de Deus, existem N referências que mostram que a grande tribulação estaria acontecendo naquela primeira geração. Profecia dita por vários profetas, e nós iremos agora fazer essa análise dentro desses livros para que você conheça essa verdade com profundidade e possa também defendê-la com toda a convicção, tá ok? Então, leia aí conosco Daniel, capítulo 9, versículo 26. Olha o que está escrito nesse livro, se referindo ao acontecimento da grande tribulação no primeiro século ou naquela geração. Daniel 9, 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas essas assolações. Estão determinadas. Já Daniel, que é um livro do Antigo Testamento escatológico, ele já está profetizando a vinda do anticristo, que estaria criando uma desolação completa, destruindo a cidade e o santuário. Este é um dos textos que precisa ser observado e considerado, porque já é um texto profético, é antes do acontecimento, ok? Jesus ainda não tinha vindo e Daniel já estava profetizando esta vinda, do anticristo, logo após a vinda, morte e ressurreição do Senhor Jesus, haveria de acontecer esta vinda desse povo do príncipe que estaria destruindo o santuário e a cidade santa. Outro texto interessante também para nossa reflexão e meditação. Apocalipse capítulo 13, versículo 7, que diz: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Percebeu aí? Apocalipse capítulo 13 é um livro que está inserido na sua Bíblia. E você pode ler não só esse versículo, como os demais, dentro do capítulo, e você vai perceber que ali está João profetizando sobre a vinda do homem da iniquidade, o filho da iniquidade, o homem perverso, o anticristo, na linguagem figurada também naquele livro, porque é preciso observar que o livro de Apocalipse não pode ser lido nem entendido de forma literal. É um livro completamente figurado. E ali ele fala, vou repetindo, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Quero fazer uma observação aqui que é importante. Quando o texto fala língua e nação,
está se referindo à tribo, línguas e nação de Israel, tá ok? Para que o sistema religioso não continue propagando de que o anticristo vai atingir todas as nações, porque naquela época em que João escreveu este livro, não existia Brasil, não existia Europa, não existia Alemanha, não existia a Índia. Tribo, língua e nação de Israel, as 12 tribos de Israel, as nações de Israel, tá bom? A grande tribulação veio para trazer juízo à casa de Israel. Não é juízo no Brasil, não é juízo nos Estados Unidos, não é juízo na Índia. A grande tribulação viria para trazer juízo na casa de Israel, ao povo de Israel. Vamos lá? Mateus 15, 24. Preste bem atenção aí neste versículo que estaremos lendo, porque é um livro resposta, confirmação destas profecias. Mateus 15, 24. E ele, respondendo, disse, ele quem? O próprio Jesus. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava dizendo que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Observe que Jesus veio, e não veio para o Brasil. O Brasil nem existia naquela época. Ele veio para a casa de Israel. Perceba também 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo de que comece o julgamento pela casa de Deus. Pedro já estava profetizando, naquele ano em que ele escreveu o livro dele, que já era necessário que o julgamento começasse pela casa de Deus. O que era a casa de Deus? A casa de Deus era Jerusalém, era o templo, era o povo de Israel. Então Pedro estava dizendo, se faz necessário, já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. Quero convidar você a ler Lucas 21, de 20 a 24, que diz da seguinte maneira: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não volte nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumprisse todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Textos que comprovam o fato, o acontecimento inevitável sobre o povo de Israel, que seria a grande tribulação, tá ok? Que já aconteceu, não vai acontecer. Eu quero já deixar aqui uma palavra para a igreja do Senhor Jesus, aqueles que estão reinando em vida e completa vitória, já glorificado, tá certo? Vivendo o seu período de tempo aqui que Deus determinou, com o seu corpo espiritual, com experiência carnal, cumprindo sua missão. Que você, meu irmão, minha irmã, fique tranquilo, porque nenhum mal virá sobre a amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Nada, a igreja fique tranquila, descansando, reinando em vida e completa vitória, porque tudo que tinha que acontecer, já aconteceu. Quero até aqui colocar uma pontuação que é importante e uma observação. A Bíblia hoje, a sua Bíblia, a minha Bíblia, a nossa Bíblia, não é um livro profético mais, não. É um livro histórico que nos revela aquilo que haveria de acontecer especificamente com a nação de Israel. Então, igreja, fica tranquila, mas você que já é eleito, é uma nova criatura, já está vivendo em Cristo, em graça, fique tranquilo, porque a vitória já é da igreja, decretada e já
oficializada a nossa vitória, tá bom? As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Vamos lá. A grande tribulação foi um período de dor e de massacre aos judeus, tá certo? Jerusalém foi transformada em um mar de fogo com baixa de mais de 1 milhão de mortos, incluindo crianças, idosos, autoridades, sacerdotes, levitas, enfim, mais de 1 milhão de mortos, incluindo toda a classe social de judeus. Destruição completa do santuário, que até aquela data, observe que é importante, até aquela data ainda mantinha todo o cerimonialismo. Para o Senhor Jesus já tivesse cumprido toda a lei na sua crucificação, e o véu da separação já tivesse sido rasgado, observe, mas enquanto o templo ainda se mantinha de pé, o templo lá em Jerusalém ainda se mantinha de pé, os pactos ainda estavam cruzados. O pacto do Velho Testamento com o Novo Testamento. O pacto da lei com o pacto da graça. Ainda estava cruzado. Porém, com a completa extinção do templo, cumpriu-se as profecias ditas por Jesus em Mateus 24, do 1 ao 34. Mas quero observar que você pode ler esse texto, muito conhecido, mas pouco observado com detalhe, Mateus 24, de 1 a 34, quando 34 diz, Jesus falando que todas as profecias que estavam inseridas naquele texto haveria de acontecer naquela geração. Não passaria aquela geração sem que antes houvesse a manifestação do anticristo, houvesse a grande tribulação, houvesse a pregação do reino de Deus por todo o mundo, antes que acontecesse, não chegaria, não passaria aquela geração. Observar alguns versículos que são importantes e que fala sobre essa temática desse cumprimento dentro daquela geração. Lucas 21, versículo 20, diz da seguinte maneira: mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua destruição. Tá ok? É profecia bíblica, lá no livro de Lucas, tá bom? Quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua destruição. Cumprindo-se a profecia do Senhor Jesus, cumprindo-se as profecias de Daniel, cumprindo-se a profecia que está inserida também em Mateus 24, 31, que diz assim: e ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma extremidade e outra extremidade dos céus. Tá ok? Jesus enviaria. O que aconteceu aqui nesse período? O arrebatamento da igreja. Eu não sei como é que ainda hoje, depois de tantos séculos, os pastores, os ministérios, os presidentes, de convenções, os líderes ainda continuam enganando a igreja com esse suposto arrebatamento, futurizando fato como esse que já aconteceu já na primeira geração, no primeiro século. Nesse texto está aí claramente que se cumpriu o arrebatamento da igreja. Nesses textos já mostrado, está mostrando para nós claramente que deu-se a quebra de aliança de Israel com a Babilônia. A Babilônia caiu. Louvado seja o nome do Senhor. Está mostrando também nesse texto que Jesus fez o acordo de paz. Um acordo de paz que a igreja ainda espera que o anticristo venha fazer, que alguém venha fazer. O texto está dizendo que Jesus já fez esse acordo de paz. Vamos ler lá no livro de aos Efésios, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15, tá ok? Olha o que está escrito lá. Mas agora, em Cristo Jesus, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegar-te perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio,
na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, um único povo fazendo a paz. Então foi o próprio Jesus que fez essa aliança com judeus e gentios, criando assim a unidade. Agora Israel e gentio, judeu e gentio é um único povo, por meio da fé, da circuncisão no coração, não mais no prepúcio, no coração, são um único povo por meio da fé, tendo o privilégio de ser e pertencer à noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, levante a cabeça. Nós somos um povo glorioso, porque Jesus, no período da grande tribulação, no ano 70, ele quebrou todas as barreiras que havia de impedimento para que essa graça salvadora se manifestasse. E hoje nós estamos debaixo da bênção do Senhor, reinando em perfeita vitória. Não temos mais necessidade de estarmos preocupados com grande tribulação, com o anticristo, com marca da besta, porque tudo isso já aconteceu. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que está dizendo aí, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós estamos em Cristo. Romanos 8:1. Portanto, agora, quem está em Cristo, nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, segundo a lei, mas anda no Espírito, louvado seja Deus. Então você é nova criatura, não fique mais guardando aquilo que é velho, não. Quem está em Cristo é novo, é vida nova, é viver em graça, em liberdade, perfeita vitória, reinando com Cristo, ainda estando aqui na terra, mas debaixo da proteção dele, imune a qualquer coisa que não seja a vontade dele nas nossas vidas. Então quem está em Cristo é nova criatura. Hoje vivemos em graça e não na velhice da letra, ok? Como se Cristo tivesse morrido em vão. Estamos vivendo em graça e não na velhice da lei, porque cremos que Jesus morreu e o seu sacrifício, a sua morte é insubstituível e ela é perfeita para nos redimir de todo mal. Lembrando que os que ainda guardam ou tentam guardar a lei, como está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, ainda estão debaixo de maldição. Então, só um pequeno relatório para você perceber. O imperador Vespasiano, com seu filho general Tito, foram os terríveis anticristo daquela geração. João já o apresentava dizendo que haveria de vir. Quer ver uma coisa? Abra aí João, capítulo 4, versículo 13, você vai ver lá que João já apresentava a manifestação do anticristo quando ele escreveu seu livro, tá ok? Lá no ano 65 a 66, quando João escreveu a sua epístola, ele já apresentava o anticristo, tá ok? Olha, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Já pensou aí? O anticristo, João já estava falando que ele haveria de vir e já estava no mundo atuando. Não é hoje que qualquer personagem que aparece despontando dentro da sociedade como um habilidoso, um PhD na tecnologia, um PhD na ciência, um PhD na filosofia, para o movimento evangélico é um anticristo. Não. Anticristo é todo aquele que é anticristo, que não aceita que Jesus veio em carne, tá certo? Ele é anti. Então, não existe A e B ser anticristo, só porque está pregando o evangelho, só porque está ensinando. A questão é que a Bíblia vai dizer para mim e para você que o anticristo é todo aquele, é todo ser humano que é contra Cristo. Você é contra Cristo? Não. Nós somos de Cristo, estamos debaixo da proteção de Cristo.
Tá certo? Então, o anticristo é todo aquele que é anticristo. É igual o medicamento, né? Anti-inflamatório, ele combate, ele é contra a doença, tá bom? Então, perceba aí que João já estava mostrando, no ano 65, 66, que o espírito do anticristo, daquele que era contra Cristo, já estava no mundo. O sistema religioso está sempre apresentando um personagem para ser anticristo. Vou trazer aqui alguns personagens que você vai avaliar que esta é uma grande realidade. Em 1925, o anticristo apresentado pelo movimento religioso era Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, esse é o anticristo. Esse é terrível. Matou muito judeu, esse era o anticristo. Mas passou-se o tempo, geração foi, aí chegou 1984. Quem era o anticristo apresentado pelo movimento religioso? Ronald Reagan. É o anticristo, esse é terrível. Passou-se o tempo, geração vai. Em 1990, quem era o anticristo apresentado pelo movimento religioso? Mikhail Gorbachev. Era esse o anticristo, esse homem é o anticristo. Ele vai vir, vai trazer a marca da besta e vai me limitar compras de casa, compra de imóvel, e ele vai implantar terror. Mikhail Gorbachev. Agora, por que Mikhail Gorbachev também era um personagem principal para ser o anticristo? Porque ele tinha uma marca na testa. Ali era o homem que ia ser o anticristo. Passou-se geração, não houve arrebatamento, porque não vai haver arrebatamento, não veio grande tribulação. Mikhail Gorbachev passou. Em 2005, aí vem George Bush. George W. Bush, é esse que é o anticristo. E lá se foi, passou-se geração também. George Bush não foi o anticristo. Aí entrou 2018, você lembra? Quem é o anticristo que vai agora aparecer e vai trazer terror para o mundo, que vai estar aqui atuando na grande tribulação? Emmanuel Macron, o anticristo. Também não foi, já estamos já em... Aí chegou 2020. Aí Emmanuel Macron não se manifestou como anticristo. Porque Emmanuel Macron não é contra Cristo, e anticristo é todo aquele que é contra Cristo. Aí vem agora, em 2020, Donald Trump. Donald Trump, esse é o anticristo, mas passou-se Donald Trump, está aí, agora reinando aí nos Estados Unidos, aí já não é mais o anticristo agora em 2022, a 2025 é o Elon Musk. Esse é o anticristo. Já vestiu até fantasia do diabo, que alguém inventou até fantasia para o diabo. Eu não sei quem foi que inventou a ideia de que o diabo era vermelho e que tinha garfo na mão e tinha cauda. Alguém inventou, a Bíblia que não é. Alguém tirou de algum lugar que o diabo era vermelho, tinha cauda e tinha garfo na mão. Porém, agora o diabo vai ser Elon Musk. O nosso canal tá certo? Quando você for procurar nosso canal no YouTube, a igreja tem um dom. Canal de Oswaldo Santana, a igreja tem um